terceiro ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Terceiro ensino. Para isso, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler os versos de 9 a 13. Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui, Senhor, nesta oportunidade, para pedir a Jesus, ensina-nos a orar. Assim, ó Deus, como João Batista ensinou aos seus discípulos, Senhor Jesus, ensina-nos o seu estilo de vida. Ensina-nos, ó Jesus, o estilo da oração. Ensina-nos, ó Senhor Jesus, a sermos comprometidos com a oração. A orar conscientes, ó Deus, do poder que a nossa oração tem e de tudo que o Senhor pode fazer por meio de nós. Ó Deus, fala a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. E que todo espírito estranho, todo espírito invasor, todo espírito opressor, principados e potestades, que tentam povoar a atmosfera do nosso pensamento, a atmosfera da nossa vida, da nossa casa, nós esconjuramos em nome de Jesus e dizemos: saia do meio de nós, saia da nossa atmosfera e saia do nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém. Fala conosco, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, querido, nós vimos que o primeiro ensino de Jesus na oração do Pai Nosso é a devoção, a adoração, que é adoração e louvor. Quer dizer que quando Jesus ensinou a orar, ele disse: olha, quando você for orar, comece adorando a Deus. Queridos, a adoração a Deus na nossa oração significa que nós estamos voltados para Deus, que a nossa oração, ela converge para Deus, porque nós temos necessidades gritantes, e principalmente, queridos, duas necessidades que mexem com a vida do ser humano: saúde e dinheiro. Querido, mexeu nas finanças, mexeu na saúde, o ser humano entra em desespero, em desequilíbrio, e às vezes toma atitudes, né, mais fortes em oração e buscar a Deus nesses dois problemas. Mas Jesus está dizendo: olha, a sua oração não vai começar com aquilo que dói mais em você, não vai começar com a necessidade de dinheiro ou com o problema de saúde. Ele está dizendo: ainda que nós tenhamos esses problemas, a nossa oração começa com a adoração. Adora a Deus é uma preparação do ambiente espiritual para a nossa oração. O segundo ensino de Jesus na oração do Pai Nosso, nós vimos aqui que é: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Quer dizer que depois que nós adoramos a Deus, nós continuamos agora buscando os interesses de Deus. Não é ainda a nossa vez de falar: Deus, olha aqui meu problema, minha necessidade. A gente não começa a oração falando: Deus, olha aqui, meu Deus, meu problema, minha dificuldade. Não é assim que se ora. A gente começa a oração adorando a Deus. E agora nós buscamos o reino de Deus. O que é necessário? O reino de Deus? Venha o seu reino para a nossa vida, venha o seu reino para a nossa casa, venha o seu reino para a nossa igreja, venha o seu reino para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso governo, para o nosso judiciário. Venha o teu reino, Senhor. Porque quando o reino de Deus vem, ele traz tudo que é necessário para implantar com poder a vontade dele. Porque aí é a sua vontade. Quer dizer que é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é a adoração a Deus. E então, o terceiro ensino
de Jesus na oração do Pai Nosso, agora sim é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uai, agora chegou naquilo que muito nos aflige, que é o pão de cada dia, que são as necessidades. Então, a petição pelas nossas necessidades ocupa o terceiro lugar. Meus irmãos, ocupa o terceiro lugar nessa ordem de prioridade na oração. Terceiro lugar. Ué, pastor, quer dizer então que na oração o que eu preciso vai entrar em terceiro lugar? Exatamente, vai entrar em terceiro lugar conforme Jesus ensinou. Se o próprio Jesus ensinou a orar desse jeito, quer dizer então que esse é o jeito que a oração funciona. Não é eu apresentar a Deus, despejar os meus problemas e a gente nem adora a Deus. Às vezes não buscamos o reino de Deus, nem para a nossa vida. Eu quero a bênção de Deus, eu não quero o reino de Deus. Mas ele falou: sem que haja o reino de Deus em nossas vidas, não há bênção de Deus em nossas vidas. O reino de Deus é que traz a bênção. O reino de Deus é que traz a provisão. O reino de Deus é que traz o livramento. E não o livramento e esquece do reino de Deus. Traga o reino de Deus. Quer dizer, então, quando Jesus ensinou que é o terceiro lugar na oração, Jesus está nos ensinando que o princípio geral da vida cristã está baseado em buscar primeiro o reino de Deus. Vida cristã é isso, meus queridos. Jesus está ensinando de novo a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você pensa assim: mas então, meu Deus, mas então, pastor, e as nossas necessidades que tanto nos afligem? Jesus anteriormente já tinha dito: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Gente, Jesus falou: olha, fica ansioso, fica preocupado, vosso Pai Celestial sabe que necessitais. Então ele escreveu: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É acréscimo. Isso não é, vocês entendem? Que a nossa necessidade, isso não é o principal, isso é o acréscimo. Mas quando é que isso é um acréscimo? Quando nós aprendemos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Queridos, não deixe. Eu não posso deixar o Naasson entrar na frente, no primeiro lugar do reino de Deus. Você não pode deixar você mesmo ocupar o primeiro lugar. Não, primeiro é o reino de Deus, sempre. E as outras coisas, Deus vai acrescentar. É acréscimo. Isso aí faz eco com a palavra do Velho Testamento que diz: essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Então, gente, não adianta você inverter essa ordem. É ilusão. Satanás, com todos os seus princípios distratores, para tentar distrair a nossa atenção, ele grita no nosso ouvido: olha o seu problema, olha a sua necessidade, olha a sua falta, olha a sua carência. E muitas vezes, seduzidos, impulsionados pelo inimigo espiritual, nós deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar, a buscar a provisão para as nossas necessidades. Aí nós pecamos. Primeiro, por quê? Porque nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos. A Bíblia fala que nada é dado senão do céu. Somos incapazes. Não conseguimos o que precisamos e não temos a bênção do reino de Deus. Ou seja, a pessoa se anula nas duas esferas de existência, porque foi enganado a buscar primeiro o seu próprio reino, a sua vontade, as suas necessidades. Mas, apesar disso, de Jesus dizer: olha, vosso Pai sabe que necessitais de todas elas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Apesar de ter dito isso, o Senhor Jesus abriu um espaço na oração para a expressão das nossas necessidades. Quando ele coloca aqui: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é isso que ele está fazendo. Ele diz: olha, eu vou abrir um espaço aqui, você pode apresentar a Deus as suas necessidades, mas lembre-se que ela ocupa o terceiro lugar na ordem de prioridade.
o terceiro lugar, quando nós entramos na oração, primeiramente, com a nossa vontade, com a nossa necessidade, nós estamos atropelando Deus. Estamos atropelando o princípio que governa o reino de Deus, que é primeiro o reino de Deus. E aí, queridos, nós fracassamos. Jesus abriu um espaço para a oração, porque Ele sabe que quando nós falamos, quando nós oramos, queridos, há aqui um processo terapêutico de cura e de alívio das nossas ansiedades e dos nossos sofrimentos. Então, nos aliviamos quando nós falamos dos nossos problemas, principalmente se estamos falando ao Pai Celestial. Fala com o Pai Celestial. Qual é a sua aflição? Qual é o seu problema? Qual é a sua angústia? Qual é a sua ansiedade? O que é que te oprime? Fala isso com o Pai Celestial. Jesus falou, olha, mas em terceiro lugar, mas fala. E quando nós falamos isso com o Pai Celestial, significa então, queridos, olha, que nós colocamos para fora, e Ele nos ouve, e Ele nos conforta, e Ele nos socorre, e Ele prometeu provisão para essas necessidades. Mas nós precisamos entender que há uma ordem. Uai, pastor, quanto tempo então eu vou orar? Eu vou primeiro louvar e adorar a Deus a minha oração. Depois eu vou buscar o reino de Deus para a minha vida, para a minha casa, para os meus familiares, para a minha cidade, para a minha igreja, para o país. Uai, quanto tempo eu vou orar? Foi por isso que Jesus falou com Pedro. Ô Pedro, será que você não conseguiu orar nem uma hora? Porque uma hora é o mínimo que Deus espera que passemos em oração. Quer dizer que das 24 partes que Deus nos dá em um dia, Ele fala, passa uma parte em oração. Quer dizer que se nós tivermos uma parte dessa oração, dá tempo de adorar a Deus, de louvar a Deus, de pedir a Deus que venha o reino dEle, para depois entrar nas nossas necessidades. Mas como as pessoas não têm o hábito de orar, oram um pouco, ela já vai direto no assunto. Já vai direto no problema dela. E aí, sabe o que acontece? Atropela. Atropela. Aí não consegue nem uma coisa e nem outra. Jesus está ensinando não só uma oração, mas os princípios que regem a oração. Além de falar das nossas necessidades, além de ser uma forma terapêutica de tratar dos nossos problemas emocionais, é uma forma de compartilhar a nossa vida com Deus e de desenvolver um relacionamento com Ele. Quando nós falamos, oh Deus, nossa Senhor, fiquei preocupado hoje, viu? O negócio não está dando certo, meu Deus. O que eu faço agora então, hein? Quer dizer, essa conversa com Deus, dentro desse nosso tempo de oração, isso tem um efeito terapêutico que alivia e nós compartilhamos com Deus a nossa vida. Veja só que quando na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus se refere ao pão nosso de cada dia, Ele está falando de todas as necessidades de manutenção e de preservação da nossa vida. De todas as necessidades. Essas necessidades, elas obedecem a uma progressão, a uma gradação, que são necessidades emocionais, necessidades físicas e, por fim, necessidades materiais. As necessidades espirituais, que é a mais importante de todas, ela já entrou aonde? Lá quando eu falo, venha o teu reino. Lá ela já entrou, porque é o reino de Deus em nós, é uma necessidade espiritual, de salvação, de perdão, de se tornar filho de Deus, de ter o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Observemos que as necessidades espirituais, elas foram abordadas aqui exatamente nesse ponto. Reino de Deus em nós, necessidade espiritual suprida para cada pessoa, porque nós oramos. Veja só, que quando nós falamos em necessidades emocionais, nós temos que entender que é tudo aquilo que afeta o nosso humor, tudo que afeta o nosso bem-estar emocional. Quer dizer que para cada uma delas há também um texto bíblico com a promessa da intervenção de Deus. Necessidades emocionais. Senhor, estou triste. Às vezes, queridos, nós somos acometidos por tristeza. Uma tristeza na alma, uma tristeza no íntimo, e aquilo tira a nossa energia, a nossa força. Então, nós vamos orar pelas necessidades emocionais. Senhor, eu estou numa tristeza tão grande, Senhor. A promessa para isso, a Bíblia diz primeiramente que o fruto do Espírito é alegria. Ô Senhor, a sua palavra diz que o fruto do Espírito é alegria. Senhor, me dá alegria.
Porque eu estou numa tristeza, Senhor, aqui na minha alma. E mais ainda, a Bíblia fala em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, essa tristeza está roubando a minha energia, está roubando a minha força, Senhor. Eu não tenho ânimo para fazer as coisas de tanta tristeza. E a Bíblia então vai dizer, olha, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, o Senhor disse que a sua alegria é a minha força. Me fortalece, Senhor, com a sua alegria. Me dá alegria, Senhor, apesar das adversidades. Olha, Jesus suprindo a nossa necessidade. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão conturbados, atacados, pressionados, oprimidos, que nos falta paz. Senhor, eu tenho necessidade de paz. E a Bíblia então diz que o fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito Santo é paz, Senhor. Está escrito que o fruto do seu Espírito é a paz. Senhor, eu tenho o seu Espírito. Me ajuda a ter paz diante, Senhor, de tanta adversidade. E Jesus ainda falou, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Deixe-vos a paz. Jesus, o Senhor falou que ia me dar a sua paz. Hoje eu estou sentindo, meu Deus, sem paz. Então, Senhor, me ajuda para que essa palavra seja cumprida na minha vida, que eu preciso de paz hoje, meu Deus. Eu estou totalmente tumultuado, atormentado, Senhor, com medo. Sabe, queridos, então, são livramentos espirituais, que está lá dentro da provisão da necessidade, do pão de cada dia, que é a necessidade emocional. Irmãos, às vezes estamos angustiados. Irmãos, da angústia é um sentimento terrível. Tanto é que a Bíblia fala, lá no Getsemane, que Jesus se angustiou a ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue. Olha a angústia, gente, o mal que faz ao ser humano. Mas a Bíblia fala, olha só, a Bíblia diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, e saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer que Deus tem promessa. Senhor, estou tão angustiado, meu Deus, e o Senhor falou que na minha angústia o Senhor estaria comigo para me livrar. Amém. Na angústia de Jesus, foi um anjo que ficou lá de Jesus, que abraçou Jesus e o confortava. Tem uma imagem tão bonita, eu não sei de qual pintor, acho que tinha um pintor francês, que é Jesus, assim, debruçado no ombro do anjo, com aquela cara sofrida, e o anjo confortando Jesus. Aquele momento no Getsemane, um momento extraordinário. Esse anjo que vem e que consola, ele ainda está aqui para vir nos consolar na nossa angústia. Esse anjo que vem e dá força, ele ainda está aqui para nos consolar. E o Espírito Santo vem e age assim em nossas vidas. Então, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, estarei com ele, livrá-lo-ei. Amém. O Senhor vai livrar da angústia, meus irmãos. A angústia é um sentimento que nos faz mal, que adoece, inclusive, o nosso corpo. Mas percebem que isso tem que ser apresentado a Deus em oração. E nós apresentamos a Deus em oração. Tem suporte bíblico, tem promessa. Senhor, cita a promessa, fala a promessa com Deus. Senhor, a sua palavra fala assim, assim, Senhor. Eu estou carente disso, me ajuda. Às vezes, meus irmãos, outro problema grave que assola a humanidade é a ansiedade. Muitos cristãos acometidos pela ansiedade, mas a Bíblia fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém. Senhor, estou tão ansioso, mas eu estou lançando sobre o Senhor agora, em oração, essa minha ansiedade. Nação, o que está te deixando ansioso? Senhor, eu não sei. Tem umas coisas na minha alma que eu nem sei o que é, Senhor. Me alivia, Senhor, me mostra, me revela o que é. Que Deus vai tratar conosco, meus irmãos. Mas isso é um processo de oração. Isso é um processo de comunhão com Deus. É um processo de provisão, de necessidade. Às vezes, irmãos, estamos preocupados com coisas que virão, com coisas que não vêm, com aquilo que não acontece, com a frustração de algo que nós esperávamos. Mas a Bíblia está dizendo, não vos preocupeis pelo dia de amanhã. Basta cada dia os seus cuidados. Olha, Senhor, meus irmãos, Deus tratando conosco na nossa preocupação. Quer dizer que todos esses elementos têm que ser colocados diante de Deus. Agora é a nossa necessidade, é o nosso pão de cada dia. Porque, meus irmãos, a necessidade de paz, a angústia, a ansiedade, a tristeza, muitas vezes não nos deixa comer. Muitas pessoas não comem.
Outras pessoas comem demais nesse problema. É um desequilíbrio. E a busca por Deus nesse momento traz solução e traz remédio para as nossas vidas. A última que eu vou citar aqui dessa lista é o medo. Meus irmãos, o medo é um dos piores sentimentos que acomete o ser humano. Um dos piores. Mas a Bíblia fala: não tenha medo, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, eu estou com medo desse negócio acontecer, mas a sua palavra diz para eu não ter medo, porque o Senhor está comigo. Essa palavra dita a Deus, falada a Jesus Cristo, supre essa nossa necessidade. E nos tornamos fortes e corajosos para a glória do nome de Jesus. Amém. A segunda necessidade, nessa gradação, primeiro emocional, agora física. Por que a física entra em segundo? Porque ela é consequência de problemas emocionais. Adoece o corpo, ficamos doentes. Quer dizer que a necessidade física envolve o bem-estar advindo de um corpo saudável, sem enfermidades. Quer dizer que dentro desse processo, meus irmãos, eu entro agora com a petição pela saúde. E aí nós lançamos mão também da palavra de Deus. O profeta Isaías, lá em 53, falou: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele carregou com as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. A gente fala, Senhor, está escrito na sua palavra, que o Senhor carregou com as minhas enfermidades, que por suas pisaduras, Jesus, eu fui sarado. O sangue de Jesus foi derramado para salvação, mas o corpo dele foi moído para cura, para termos cura. Então, Senhor Jesus, olha aqui essa doença, Senhor. E aí, meus irmãos, Deus neste momento vai nos ensinar a lidar com esses problemas, porque há tantos problemas, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor tem livramento para isso, e na autoridade do nome de Jesus, nós damos ordem. A doença, nós damos ordem. A tristeza, nós damos ordem. A infelicidade, nós damos ordem. A frustração, o próprio Deus nos instrui a orar, dizer: olha, você tem autoridade, expulsa isso da sua vida, porque tem promessa de livramento. Expulsa isso da sua vida. Sai de mim, tristeza, em nome de Jesus, vem a alegria do Espírito para a minha vida. Nós temos que agir, irmãos, dessa forma. Há tantas pessoas doentes, meus irmãos, tantas pessoas doentes, porque muitas vezes a nossa oração é só um lamento. Oh Deus, olha aqui, Senhor. Cita a promessa, toma posse da promessa e entra em confronto com a doença em nome de Jesus. Amém. Declara com fundamento na palavra de Deus. Declara com fundamento na promessa que o Senhor fez na palavra dele. Meus irmãos, é provisão, saúde, é vida, e nós precisamos disso. Obviamente que grande parte das enfermidades, meus irmãos, ela é consequência de uma má administração do corpo, que é templo do Espírito Santo. Grande parte das doenças é um resultado. Então nós temos que pedir, inclusive, a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a cuidar do meu corpo, Senhor, me ajuda a ter um corpo saudável. O que eu tenho que fazer? Mudar a alimentação, Senhor, mudar ali a minha maneira, fazer uma dieta, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, fazer uma academia. Nós precisamos, irmãos, que o corpo é dinâmico, ele precisa se movimentar para a gente ter boa saúde. Então a gente cuida bem. E Jesus Cristo prometeu: olha, eu vou curar essa enfermidade. Amém. E para finalizar, necessidades materiais. Precisamos de provisão para necessidades materiais. Então veja só, meus irmãos, que isso também está previsto na Bíblia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha só, então, Senhor, o pão nosso em cada dia nos dai hoje, porque o Senhor disse que vai suprir cada uma das nossas necessidades. E essa necessidade, meus irmãos, ela envolve oportunidade de trabalho. Oh Deus, preciso de um emprego, Senhor. Abre uma porta. Salário. Meu Deus, estou ganhando tão pouco. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a conseguir ganhar mais dinheiro.
trabalhar mais, ter um emprego melhor, ter um aumento de salário. E a Bíblia vem com o básico, o que comer. Não andeis ansiosos pelo que comer. Senhor, preciso ter alimento na mesa, com fartura. Preciso ter alimento saudável na minha mesa, Senhor. O Senhor é o meu pastor. O que beber? Precisamos, né, meus irmãos, não tem problema de beber, né? Para quem está no deserto, para quem tem dificuldade, de repente tem gente que não tem água boa de qualidade. Precisa de uma água boa de qualidade para beber. Por que vestir? Não é? Não, meu Deus, minha roupa está tão lamba, meu Deus. Né? A roupa está tão feia. Outro dia eu estava reparando no meio dos outros lá, que a minha roupa, Senhor Deus, é a pior de todas. Ou então, não, meu Deus, só uso roupa usada. Já às vezes de terceira mão. Senhor, eu preciso de uma roupa melhor para me apresentar. Necessidade o que vestir, meus irmãos. Onde morar. Oh Deus, olha a casa, Senhor. Olha a situação. São necessidades materiais para Deus suprir. Meio de transporte. Oh meu Deus, está tão difícil andar no ônibus. Senhor, meu carro está tão velho, Senhor, caindo aos pedaços, batendo aqui, batendo ali. Oh Deus. Ou seja, meus irmãos, são provisão, conforto. Conforto, irmãos, não é pecado. Nós vemos que os grandes homens de Deus, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Salomão, Jó, eram homens que tinham muito conforto, proporcionado pelos recursos, pela provisão divina. Então, irmãos, nós podemos pedir, não é pecado não. Para Deus, eu preciso de um carro mais novo. Meus irmãos, não é pecado. Porque tudo que nós somos, que nós temos, não é usado no reino de Deus? Não é usado para a glória de Deus? Deus pode glorificar, podemos glorificar o nome dele, meus irmãos, com a provisão, com o suprimento para as nossas vidas. E essas coisas todas pedimos também para os nossos familiares. Senhor, olha lá o fulano, Senhor, desempregado. Olha o Beltrano, Senhor, morando tão mal. Olha o Cicrano, Senhor Deus, com privação. Quer dizer, pelos familiares, pelos parentes, pelos amigos, pelos irmãos de fé. Irmãos, então Jesus falou, olha, agora é a hora de pedir por você. Então peça tudo, meus irmãos, que está dentro dessa dimensão espiritual de provisão divina. Então essa é a nossa hora. O terceiro ensino da oração do Pai Nosso é: peça pelas suas necessidades. Porque nós temos promessa, meus irmãos, a provisão de Deus para todas elas. Como diz Tiago, peça com fé, sem duvidar. Peça com fé, sem duvidar. Amém. Ah, vou pedir isso aqui, mas é tão difícil, acho que Deus não vai fazer não. Ué, há algo possível para o Senhor? O braço do Senhor não está encolhido, que não possa socorrer, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Então podemos sim orar e apresentar perante Deus essas coisas, e Deus é poderoso para suprir. Deus não é um Deus carrasco, vai falar, não, você vai passar bastante falta para ver se você tem fé mesmo. Esse não é o nosso Deus, esse não é Pai. Veja só, que cada momento que Jesus ensina a oração, meus irmãos, é fantástico. Lê o Mateus 6, lê o Mateus 6 todo, lê o Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Meus irmãos, em todas as relações nossas com Deus, Jesus usa, sabe qual palavra? Pai. Vosso Pai Celeste sabe o que necessita. Pai nosso que está nos céus, vosso Pai sabe disso. Entra no seu quarto e fala com teu Pai em secreto. A oração é feita ao Pai. Ao Pai. Porque a relação com o Pai é mais próxima. Porque o Pai é protetor. Amém. O Pai é provedor. O Pai é defensor. O Pai é amigo. O Pai acalenta. O Pai toma no colo. O Pai cuida. Não é o Deus Elohim? No Velho Testamento, que eu tinha até medo às vezes. Não. O Pai, você pode chegar perto dele e deitar a cabeça no colo dele e falar: ô Pai, olha eu aqui, Senhor. E ele vai te aconchegar e vai nos encaminhar. E às vezes vai pegar até a vara. Dizer: olha, você vai tomar umas varadas porque você está muito impertinente. Toma umas varadas aqui para você poder andar no caminho certo. É o Pai que dá pão, é o Pai que dá a vara. Né? Quem dá pão, dá o castigo. Porque conduz a verdade ao caminho, à vida, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos aprender a orar com Jesus.
Ore do jeito certo. Ore dentro do padrão que Jesus ensinou. Só isso. E aí nós vamos ser bem-sucedidos para a glória do Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar? Vamos pedir a Jesus para nos ensinar a orar? E vamos nos esforçar para orar do jeito certo? Para orar na ordem certa, conforme Jesus ensinou? Vamos orar? Fale com Deus agora, por um instante. Fale sobre a sua vida. Senhor Deus, Pai. Oh Deus, é tão bom poder chamar o Senhor de Pai. Abba, Pai. Nosso paizinho, nosso papai. Às vezes, ó Deus, nós não sabemos fazer isso porque estamos com o coração tão enrijecido que não sabemos falar, papai. Ensina-nos, ó Deus, esse relacionamento de amor. Esse relacionamento em que o Senhor, de fato, ó Deus, se manifesta a nós como nosso Pai. E ajuda-nos a agirmos como filhos que são obedientes, que querem agradar ao Pai. Queremos agradar a Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, buscar o Teu reino, adorar o Teu nome, Senhor, e Te apresentar as nossas necessidades. Oh Deus bendito, tantas vezes, Pai, a necessidade grita tão alto que nós esquecemos, ó Deus, os princípios ensinados por Jesus. E não adoramos, não louvamos, não buscamos o Teu reino, mas buscamos primeiro a nossa necessidade, a nossa vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a orar corretamente. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir pelo caminho em que possamos ter a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para que assim, ó Deus, tendo a Jesus como Salvador, teremos ao Senhor como nosso Pai, para podermos orar ao Pai. Ó Pai, ouve o nosso clamor, ouve a súplica de cada um de nós. Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a depender de Ti. Ensina a sua igreja. Ensina a cada um de nós que tem desejo ardente no coração de andar com o Senhor. Ensina-nos, ó Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Queridos, obrigado por terem vindo. Obrigado por participar do culto. Eu fico tão feliz que Deus fala com a gente. Fico feliz que eu fico